Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Está começando mais um episódio do podcast Smart Supply, podcast que contribui com as indústrias a realizar uma previsão de demanda mais eficiente e assertiva. E aqui falamos sobre inovação, boas práticas e inteligência artificial, que não poderia faltar. Meu nome é Rafael, eu lidero a área de negócios da iSystems e hoje tenho o prazer de receber o Anderson Souza, gestor de relacionamento e inteligência de mercado na Interplayers, para falarmos de como a cultura de CX transforma a estratégia de supply chain na indústria. Então, Anderson, seja muito bem-vindo. É um grande prazer conversar com você hoje. E para começar, para a gente aquecer, eu gostaria de pedir para você se apresentar, falar um pouco da sua trajetória na indústria farmacêutica, principalmente em genéricos, e contar um pouco da sua carreira e para a audiência te conhecer um pouco melhor também, e a gente começar a abordar os nossos principais temas aí de hoje. Legal. Bom dia, obrigado, Rafael, pelo convite, né? Bom, se vocês não sabem que a gente estava gravando de dia, agora vocês souberam, né? Que a gente está gravando aqui pela parte da manhã. Bom, breve resumo, eu trabalhei vários anos no Walmart, então sempre de supply, eu sou formado em marketing e a minha monografia já foi supply, uma visão para o cliente, então isso há alguns anos atrás. Depois, minha escola foi no Walmart, uma das maiores empresas de supply chain no mundo, com várias ações disruptivas. E depois do Walmart, eu fui trabalhar na CIMED e no Grupo NC e Prate Dona Dulce. Então, são empresas muito fortes nos genéricos e todas com um supply muito forte, muito atuante. E, para tudo isso, a gente precisa ter um planejamento muito bom. Então, se você não tem um planejamento, você não consegue crescer no mercado. Mas, assim, não adianta muito, né, Rafa, a gente ter essa questão de planejamento se a gente não sabe onde a gente quer chegar. E saber aonde quer chegar, a gente precisa saber onde é que está o cliente, né? Então, a gente precisa hoje começar a inserir, várias empresas já estão começando a pegar essa abordagem do Customer Experience, que é a melhor forma de encantar seu cliente, porque é ele que importa. Lá no final, a gente acaba fazendo tudo para que ele seja bem atendido nisso. Isso é uma experiência boa no site, isso é uma experiência boa de ter o produto, né? Eu acho que a gente vai falar muito de supply, então assim, supply é ter o produto, é ter disponível para o cliente comprar e que seja fácil dele comprar, que ele não precisa ir em vários lugares. Então, o Omnichannel veio para isso e a indústria tem que estar muito ligada com isso. Então, na hora que você pensa no cliente, olha para ele e dali você traz as soluções, você encontra a solução na empresa toda, né? Então, assim, a gente vai começar a falar de várias coisas aqui, mas, assim, quando você fala de supply, coloque ali uma pitadinha do Customer Experience no meio. Porque que dali você vai mexer em tudo e aí você tem um monte de forma de olhar isso. De qual lado? Do lado do time de compras, do lado do time da transformação, do transporte, do planejamento, do S&OP, do S&OI, né? Não falei todos na mesma ordem, mas são todos que estão ali próximos, marketing, time comercial. Então, assim, está todo mundo envolvido porque todo mundo quer atender bem o cliente. Então, se todo mundo quer atender bem o cliente, vamos colocar ali no centro. E dali a gente faz tudo, porque o varejista lá na ponta também quer atender bem o cliente. Então, na hora que a gente começa a falar de customer experience, né, que você coloca o cliente no centro ali, né, a gente fala de toda a jornada dele, desde a hora da compra da matéria-prima até a hora da dispensação para o paciente que ele vai fazer uso dessa medicação. Porque realmente, cara, quando a pessoa vai numa farmácia para comprar um medicamento, quando a gente fala do medicamento, é porque ela está com alguma doença, alguma coisa que ela precisa ser tratada. Quando você fala da vitamina, está na prevenção, então ela está um pouco mais alegre. Mas quando ela vai comprar um medicamento, ela já está meio que ali, poxa, dependendo do grau da doença, ela está até um pouco mais chateada, né? Então a gente tem que tornar essa experiência boa. E essa experiência boa começa lá na compra da matéria-prima. E essa tem sido uma estratégia cada vez mais difundida pelas indústrias, nem todas ainda com um bom direcionamento, e pode ser que tenha alguém ouvindo a gente aqui que ainda não tenha lidado com esse assunto. Então, para você, qual que é a melhor definição de Customer Experience? A melhor definição na minha cabeça, assim, eu entendo, cada um entende de uma forma, é você olhar para o cliente. É colocar o cliente no centro e ele ser
o direcionador estratégico da empresa, de todos os fluxos, de tudo aquilo que você pensa. Então, assim, quando a gente fala de Customer Experience, Customer Centric, é justamente você colocar toda a tua empresa, a parte cultural dela, olhando para o cliente, porque isso é cultura, isso não é processo. A gente tem processo de S&OP, a gente tem processo de compra, a gente tem processo de abastecimento, mas quando a gente fala de cliente, é cultura. É como que a gente fala do cliente. E aí fica um desafio. Quantas vezes vocês que estão ouvindo a gente aqui no podcast foi para uma reunião, discutiu vários problemas e que na hora que você coloca na lousa não sai o nome cliente? É uma boa para você pensar nisso. Essa, Será que vocês essa é estão uma ótima pensando no reflexão. cliente? É, já participei de algumas reuniões que a lousa ficou cheia, o brainstorm ficou cheio. E aí faltou o nome do cliente. Cadê o cliente? Assim, Às a gente vezes está cheio de olhando. pontos internos, né? É problema do fornecedor de compras, é problema de transporte, é problema disso, é problema de material de embalagem, é problema de tudo. Tá, e a gente vai centrar onde? Quem que liga isso tudo? Cadê o cliente? Qual o problema do cliente? O problema do cliente é o quê? Porque dependendo do medicamento, cara, é para agora, não é para daqui a um mês. Ele precisa para agora. E aí, como que a gente vai ter? E se eu estou na indústria ligado a essas áreas de negócio que estão mais próximas do cliente, obviamente todo mundo quer vender, todo mundo quer atender. Então, o desafio é por que que nem todo mundo atinge proporciona essa boa experiência e atinge esse objetivo, né, de customer experience, de colocar o cliente como um centro. Então, para eu estou dentro da indústria e trabalho em uma dessas áreas de negócio, qual que é o primeiro passo? Para onde eu tenho que olhar? É assim, ó, quando você chega na indústria, ela não chegou hoje à toa onde é que ela está. Eu estou falando das maiores até aquela que está começando agora, tá? Então, assim, você tem vários fluxos dentro da empresa e eles funcionam e se interligam em algum momento. Na hora que você tem uma área que começa a pensar no cliente e que faz esses elos, você para de ter um que acaba e um que começa. Você começa a ter eles todos interligados. Então você tem que começar quem vai ser a pontinha que vai juntar tudo isso. Sabe aquela cola que vai juntar todos? É isso. Você precisa de uma área que faz isso. Em algumas empresas pode ser o S&OP, em outras empresas pode ser a área de Customer Service. Então, assim, uma área de customer experience, você sempre, dependendo do tamanho da sua organização, você vai ter mais departamentos ou menos departamentos. Mas você tem que ter uma área que vai fazer essa ligação, que ela começa a entender da parte produtiva, passando pela transformação até a distribuição e a chegada no paciente final. Então, na hora que você começa a ver o contexto, e não só o teu pedaço, porque uma empresa é feita de vários pedaços. Mas quando você vê o contexto de forma geral, aí sim, aí a empresa começa a voar, porque isso começa a ser cultura, as pessoas começam a querer saber do outro. Quando você coloca todo mundo para conversar, o cara da produção vai saber o que está acontecendo lá na ponta, na venda. O cara de vendas vai saber o que está acontecendo na produção. O pessoal do meio do supply, que eu digo assim, que o supply é aquele que está ali no meião, né? Então a galera do supply que está no meião ali é o que vai fazer as ligações. Então, o supply, em algum momento, ele pode parecer operacional, e não é. Você tem a área operacional da parte do supply, que é lá a parte de logística, mas quando a gente fala da parte de transportes, a parte de transporte é super estratégico. Né? Então, assim, você tem as áreas estratégicas. A área de compras dentro do supply é muito estratégico. Você tem que comprar bem feito. Você compra coisa que é com um ano de antecedência, porque a matéria-prima da indústria vem toda de fora, praticamente. As IFAs são todas importadas. Então, assim, você precisa ter um planejamento. E a área que fica ali do S&OP, do abastecimento, que faz o S&OI, essas áreas têm que estar muito ligadas ao cliente. Então, não adianta ter tecnologia. Porque quando a gente fala de tecnologia, hoje tem um monte. Né? Hoje você consegue ter essa tecnologia. Você usa Python, você usa R, você usa inteligência artificial, você usa um monte de tecnologia embarcada. Mas para quê? Para você ter um passado, você
prever o mais próximo possível do futuro, mas se só isso não acontece, e só isso vão ser números, você pode ter dentro da empresa um monte de iniciativa e quase nenhuma acabativa. Você precisa fazer essa acabativa, você precisa juntar. E geralmente quem está trazendo isso é uma área de S&OP, uma área de Customer Service ou de abastecimento. Então, que são as áreas estratégicas do supply, né? Então, assim, supply chain hoje, ele não é uma área operacional, ele é uma área super estratégica. Assim como a área de planejamento estratégico, assim como a área de comercial, tem que ter estratégia. E o supply, ele vê um pouquinho de tudo. O supply é aquele profissional hoje que precisa entender de finanças, precisa entender de analíticas, precisa entender de marketing, precisa entender de venda, precisa entender do cliente. Então, assim, se tem um profissional hoje que precisa ser completo, é o profissional de supply, porque ele está no meio disso tudo que acontece com a empresa. Então, Su- esse é o cara. E supply deixou de ser a área de só pensar em compras de matéria-prima. Não, isso aí já tem um tempo, né? Isso aí já deixou. O supply que faz, se você está na cabeça do supply que compra e matéria-prima e tal, cara, a tua empresa não vai decolar. Você tem que estar na área do supply que usa novas ferramentas no mercado, que pensa no cliente toda hora. Eu não vou nem falar de pensar no cliente, senão eu vou falar toda hora isso. Então, assim, qualquer coisa que eu falar, já entendam que eu estou falando assim: o cliente está primeiro, tudo que eu falar é o segundo. E aí que você usa a tecnologia, que você agrega mais pessoas no processo, que você ensina. Porque assim, você precisa ensinar. Você precisa ensinar para as outras pessoas a usar a tecnologia. Ah, mas eu não sei. Aprende. Ninguém está pedindo para você ser um dev Python e começar a escrever a lógica, fazer regras. Você precisa entender do seu negócio. Se você entende do negócio e consegue trazer insights do teu negócio, cara, isso aí tem pessoas que conseguem transformar isso em dados e esses dados começam a trazer informação. Porque só o dado não adianta nada. Só o dado é um monte de informação que às vezes você está pagando uma grana por ter um storage lá gigante, guardando um data lake super potente, mas como você faz isso virar informação? Como você faz isso virar dinheiro, né? Então, assim, como que a gente faz isso virar? Como faz isso você ser mais competitivo no mercado? Porque nem tudo é só ganhar dinheiro. Às vezes você traz mais facilidades, inovações, para você deixar o custo menor, mais rápido e você ter uma entrada mais forte no mercado. Ah, mas Anderson, eu não posso cobrar mais? Pode. Você tem ali. E aí você tem uma área também estratégica que é de pricing, que está ali junto do processo para conseguir dizer, ó, isso aqui é o preço ideal. Porque assim, todo mundo precisa de parceiro. E não adianta hoje você querer cobrar muito e amanhã você cobrar pouco. Você tem que ter um parceiro, você tem que estar cobrando justo, né? Uma hora pode ser muito, uma hora pode ser pouco, mas muito por quem? Por que que é muito, por que que é pouco? Não é essa, aí é a base que você tem. E na hora que você tem um supply que agrega isso, que dá para o cliente melhorias e que ele enxerga isso, você nunca vai ter a percepção de caro. Porque a percepção de caro é a percepção de valor. Quanto mais valor eu dou aquilo, mais barato a pessoa acha que está na cabeça dela. Claro, tem medicamento que é R$ 3.000 e tem gente que não vai conseguir pagar por ele, vai ter que ir pelo governo, por outras formas. Mas o que ele entrega é muito alto, né? A entrega desse produto. Então, assim, a gente aí vai começar a ver agora muito mais produtos relacionados a câncer. Tá, tem um valor alto, tem um valor alto para uma pesquisa, mas a gente vai, com o tempo, conseguindo baratear e colocar para toda a população. Então, assim, a gente levava 50 anos para uma inovação disruptiva. Hoje tu leva 10, tu leva 5. Então, assim, pô, me formei tem 10 anos. Cara, tu tá vencido. Quais outros cursos você já fez? Né? O Para que se você já se atualizar. atualizou? Cara, hoje você tem que atualizar toda hora. Então, assim, não dá para você não se atualizar. Eu vou usar o exemplo do Python aqui, né? O Python é uma biblioteca aberta. Então, toda hora você está atualizando. Ah, eu fiz um curso de Python há 2 anos atrás, um ano atrás. Tá, e aí? O que você já atualizou? Porque o Python hoje faz muito mais coisa. Né? Você tem um mundo todo trabalhando em Python para isso. E o profissional de supply hoje, gente, precisa saber de Python. Python, Power BI e R. Então, assim, cara, eu não sei usar o RStudio. Cara, usa ali, dentro do Power BI, o R, a extensão.
Cara, ou vai nos sistemas que você aprender, mas usa. Porque o dado hoje é muito importante. Então, você ter esse dado rápido, fidedigno, trazendo insights, é muito bom, né? Você Que esses precisa dados possam disso. gerar informações, né? É, Não porque só dado o puro. soldado está lá. Você vai usar o Power BI, o Python R para te trazer coisas para frente. Análises aquelas que você fala, cara, eu preciso separar isso. Não vou separar isso no Excel, né? Pô, eu já vou deixar pronto, vou Uhum. trazer os insights, vou trazer aonde que eu preciso olhar, quais são as minhas fraquezas, quais são as minhas fortalezas. Então, um dashboard de one page é isso. Hoje, para o profissional de supply, tem que olhar uma página. Ele tem que ter um dashboard, depende se é dentro do Power BI, se é no Tableau, se é num sistema da iSystem. Enfim, tem que estar em algum lugar. Ele tem que consumir isso para ele tomar uma decisão rápida. Porque imagina para o profissional de S&OP ficar fazendo planejamento. Se ele não tivesse rápido, ele não termina dentro do mês. Então você vai chegar para uma reunião de consenso no final do mês, acabou já o mês, você vai falar do mês para quê? Já Você tem que entrando no seguinte, né? já Tendo se que entrou falar no do seguinte, você seguinte. fala, cara, vai olhar só pelo retrovisor? Não, tem que ser para-brisa. Então você Isso tem que aí. ter coisas que, tipo assim, ó, você tem que falar do mês, né? Uma revisão, as estratégias, finalizar, já dentro do mês mesmo, desse mês e do próximo. Dependendo de cada empresa, você tem um nível de S&OP mais longo ou mais curto. Se a gente fala de indústria farmacêutica, o S&OP sempre vai ser longo, porque você tem a importação de matéria-prima. E aí você tem o S&OI. Algumas empresas que são mais curtas, você tem uma questão do S&OI mais forte, porque ele está mais dinâmico, mas você tem que ter. E outra coisa super importante é quando a gente tem a indústria e o varejo se falando. Então, tem um case muito legal que a Raia Drogasil ela compartilha informações com as indústrias. Ela já tem um processo de S&OP já fazendo com as indústrias. Para quê? Porque precisa dessa informação assertiva. São parceiros. Aí você fala, ela faz com todo mundo? Não faz com todo mundo, mas esses que ela faz é o 80-20. 80-20 ela precisa garantir. Os outros, média funciona, tudo isso, o resto vai funcionando. Agora, quando você tem item de curva A, item sazonal, item que está subindo muito da venda, está tendo uma escalada de venda muito forte, cara, você tem que botar todo mundo para o jogo. E aí, assim, você tem que sair um pouco da sua empresa. Que eu falo assim, eu faço essa enopia aqui na minha empresa. Tá. E qual momento você vai convidar o seu cliente a participar também? Ou, se você é varejo, qual hora que você vai chamar a indústria para participar? Ah, eu estou no momento de amadurecimento. Legal. É importante saber para não dar um passo maior do que a perna. Mas tenha isso no radar, que vai precisar envolver mais áreas. E quanto mais você envolve, você tem que ter um sistema muito bem feito, rápido, para que esse não seja moroso. Ah, eu vou mandar para a indústria, vai me devolver daqui a 30 dias. Passou o mês. Não funciona. Já tá um atrasado. Tem que ser mais rápido. Então, assim, para o S&OP a longo prazo, funciona. Para o S&OI que é ali, que é o ajuste do que vem acontecendo, porque nem tudo são flores. A gente olha e vê assim, nossa, tá lindo, tá tudo funcionando, né? Uhum. Tá, mas não é assim. No meio do caminho tem um monte de pedrinha que você tem que ir desviando. E esse desvio é onde que entra a estratégia. Esse desvio é a hora que a área de supply tem que ser rápido para alinhar com todo mundo, tomar a melhor decisão naquele momento. Ah, é a mais assertiva? Pode não ser, mas é a melhor para aquele momento. E se você coloca na cabeça que você está olhando que aquilo vai ser o melhor para o cliente, vai que vai dar certo. Esse ponto que você comentou, nós vamos passar por ele, que ele está bastante conectado com maturidade. Então, em que momento começar, se eu estou pronto, se eu não estou, nós já vamos chegar nele. Um dos conceitos que você comentou é bastante interessante, que é o conceito relativo de caro ou barato. Então, não é se ele é caro ou barato. E aí a gente traz até alguns conceitos do próprio mercado de capitais aqui, para a economia real, que é o caro ele é relativo e o barato também. Então, hoje existem decisões que são tomadas todos os dias, relacionadas à cobertura de estoque, a transporte, dias para entrega, onde é que eu vou alocar o meu CD, se eu vou ter mais um, se eu não vou. Todas essas são decisões que são estratégicas e afetam diretamente a experiência do cliente. Então, por essa sua experiência durante essa jornada em CX, e
você é uma pessoa extremamente reconhecida, vai ter alguns prêmios recentes relacionados a algumas ações, até pelas suas últimas experiências dentro dessa jornada de experiência do cliente. Então, dentro dessa tua jornada, qual é o ponto ótimo de eu conectar os meus interesses pessoais como indústria e o atendimento ao meu cliente? Vou dar um exemplo mais grosseiro nesse sentido. Será que se eu baixar minha cobertura de estoque, eu vou reduzir meu capital imobilizado? Mas será que eu atendo o meu cliente ou vou causar mais ruptura? Só que se eu elevar minha cobertura, será que eu atendo o meu cliente? Sim. E como é que vai estar o... Será que meu fluxo de caixa vai ficar bom? Talvez não. Qual que é o melhor caminho? Que tipo de reflexão que a pessoa que está aqui ouvindo pode fazer para casar esses dois pontos? Interesse pessoal com sucesso e uma boa experiência do meu cliente. Não, quando a gente começa a colocar o cliente, né? E aí eu não falo do cliente, o varejista, não. Estou falando que eu vou atender bem o consumidor final, o paciente. Porque se a gente está falando como exemplo aqui da indústria farmacêutica, o nosso paciente, o que a gente tem que tomar conta são das pessoas, né? São dos pacientes que vão comprar nosso medicamento, porque a gente leva isso, a gente leva a saúde, a gente leva bem-estar, né? É isso como a indústria farmacêutica faz. Ela tem essa função. E aí a gente está falando da tua mãe, do teu pai, do teu tio, da tua prima, do teu sobrinho, do teu vizinho, do teu colega, enfim, a gente está falando das pessoas que estão ao nosso redor, né? Do CPF, Então, né? a gente está falando do CPF, porque, cara, CNPJ não se relaciona. Quem fala é CPF com CPF, porque você não liga num telefone e fala, eu quero falar com CNPJ XYZ. Não, pô, eu quero falar com o Rafael, né? Então, assim, por mais que seja duas empresas, dois CNPJ, quem está falando são os CPFs. Então, a gente começa desse ponto para fazer esse balizamento. Depois, qual o momento ótimo deles falarem? É assim, eu tenho que pensar lá como eu vou atender. E o que, que eu faço para poder atender bem lá? Então, em alguns momentos, você tem que olhar assim: olha, eu vou ter um custo maior do envio de medicamento, mas o que, que eu vou fazer se eu não enviar isso? O que, que vai acontecer comigo se eu não enviar? O que, que vai acontecer com a pessoa, com o cliente lá? Teve um exemplo recente na última empresa que eu passei, que a gente mandou canabidiol aéreo para Manaus, para Belém. Por quê? Porque teve uma demanda muito alta que os clientes estavam precisando. O varejista comprou um valor que ele achava interessante. Cara, a venda bombou. Foi assim, super rápido. As pessoas começaram, os médicos começaram a prescrever. E assim, é um item lançamento. Apesar de ser um item de 2 anos, é um item de lançamento ainda. Os médicos estão prescrevendo, está crescendo a prescrição desse tipo de medicamento. E aí começou a prescrever, começou a comprar, e em algum momento faltou. E aí falou assim, poxa, a gente precisa do apoio de vocês, é óbvio que a gente vai apoiar. O que, que a gente fez? A gente pensou no cliente, colocou o quê? Dentro de um avião. A gente não mandou dentro de um caminhão normal, a gente mandou dentro de um avião. Eu vou mandar toda hora aéreo? Não consigo, a gente tem que se programar, porque o custo do aéreo é muito maior. Né? Mas é aquele momento que você pensa assim, olha, eu preciso atender bem meu cliente. Nesse momento, para apagar esse incêndio, vai de aéreo. E aí agora vamos nos planejar com o histórico que vem acontecendo para o futuro e assim, já pensando nas incertezas, porque você olha para o passado, você vê 2, 3 casos que tiveram ruptura desnecessárias. Então, Uhum. assim, e aí é a hora que o varejo, que quando você começa a relacionar, começa a falar, cara, faz sentido. Vamos para cá, vamos para ali, vamos fazer ações aqui, aumenta um pouquinho de estoque aqui. Mas, gente, aumentar estoque, dependendo se a análise for bem feita, não é aumento de estoque. Por que, que a gente fala assim? A gente fala muito de dias de estoque, né? O famoso days on hand. Eu quero manter 30 dias de estoque. Tá bom. Se eu vender mais, eu vou ter menos dias. É. Então, assim, é relativo. Se eu estou vendendo, meus dias vão reduzir ou manter. Agora, se eu tenho ruptura, aí sim, aí eu paro, aí eu perco. Porque a gente está deixando de vender. Então, assim, 100% de nada é nada. Então, eu vou estar com um dia de estoque maravilhoso, zero. Mas zero é maravilhoso? Não, zero é péssimo. Porque eu estou vendendo, eu perdi de vender, eu deixei de fazer a coisa mais importante para uma empresa que precisa ter retorno, é fazer a venda. E o paciente lá no final também, para ele é horrível, porque ele está sem o medicamento para comprar.
Aí ele vai comprar de outro, vai para um lado, vai para o outro, acaba não ficando, liga para o médico passa uma segunda prescrição, da outra forma que vai, ele não vai ali ficar sem. Né? Então, assim, esse é o momento, sabe, Rafa, da gente, desse alinhamento. Aí você falou, poxa, antes vocês ganharam recentemente alguns prêmios. Não foram poucos, foram 5 prêmios. Na Araújo, de Minas, 2 na Raia, na DPSP e na Pague Menos. Isso de melhor fornecedor. Mas não é uma pessoa, isso é empresa. É quando você começa a olhar o cliente, você começa a prestar atenção nele e focar nisso. Então, assim, o cliente é estratégico? É. Então, vamos colocar uma cultura forte aqui de olhar o cliente. E aí a área de supply começa a liderar isso e trazer todo mundo. Tá? Então, geralmente, esse novo movimento, esse novo processo, ele vem sendo liderado pelas áreas de supply nas empresas. Então, assim, E supply aí, é estratégico. você trouxe um olhar interessante, que é esse olhar para o CPF. Então, a indústria, hoje, a missão, a indústria, ela produz para atender ao CPF, e não ao CNPJ, que é o distribuidor que está ali no meio do caminho. Ela produz, ela fabrica com a missão de chegar naquela pessoa. E você trouxe esse olhar interessante porque isso é o CX. Esse é o ponto de equilíbrio das estratégias que a indústria tem para as estratégias de proporcionar uma boa experiência para o cliente. E aí você comentou mais cedo sobre em que momento eu trago o meu cliente para o jogo, em que momento eu coloco ele para dentro do meu processo. Então, hoje, existem indústrias que querem vender, querem atender e estão em estágios de maturidade diferentes. Para você, durante essa jornada, qual que é o ponto em que eu, como indústria, posso olhar e falar, estou pronto, preciso trazer mais elos, integrar mais elos da minha cadeia para esse meu planejamento, para chegar bem lá no CPF? Eu vou voltar só um pouquinho à tua pergunta. Eu vou dizer assim, gente, quem não tem ainda, começa. Começa de algum jeito, tá? Mas começa. Tá? Acho que é legal sair um pouco da iniciativa e começar a ir para a acabativa. Então, ó, melhor do que nada é alguma coisa feita. Então, começa. E depois, na hora de chegar, é assim, você precisa ter um sistema robusto. Sistema aquele que você confia, que a informação ela é confiável, são certas, que você consiga distribuir isso dentro da empresa, que as pessoas consigam ver isso, colaborar e chegar no denominador. Conseguiu fazer isso? Traz teu cliente para dentro. Você vai aumentar 2 dias, 3 dias, 4 dias, você vai aumentar um pouquinho, mas você vai trazer teu cliente. Ah, eu vou começar com qual? Escolhe um. Não precisa ser o maior. Vai aquele que você tem mais proximidade. Sabe aquele que é mais parceiro? Que não quer dizer que é o maior, tá? Mas aquele que você tem um relacionamento melhor. A Então, barreira de assim, entrada é menor, né? E um piloto fica mais num piloto é mais fácil. Você faz esse direcionado. piloto com essa pessoa, testa, entende, fala para ela que você também está começando, que você já tem isso internamente, mas que agora você está vendo o olhar de fora. Começa, testa, faz. E aí você vai ver que dá certo. Começa naquelas empresas que possuem uma área de supply. Quer uma dica de ouro? Começa onde tem a área de supply. Porque aí vai ser supply falando com supply. Vai ser banana falando com banana. É mais fácil. Ótimo. A barreira é menor. Porque se você começa a falar com outras áreas, que tem que falar com fulano, cicrano, beltrano, é mais difícil. Então, os supplies já estão mais preparados para isso. Eles já conhecem pelo menos a teoria. Aí você vai ver que cada um está num nível de maturidade diferente. Mas quando você pega alguém que está numa maturidade mais avançada que a sua, ele vai te apoiar. Você pega um que está um pouco mais atrás, né? Ainda está mais novo, você vai apoiar também. Então vai nessa troca. E aí, assim, não tem um momento exatamente certo. Você tem que estar disponível para querer fazer. E você tem pessoas engajadas querendo fazer. Porque você pode estar com tudo isso maravilhoso. Se as pessoas não querem fazer, elas não vão fazer. Ah, se ela pensar, isso é mais um trabalho, é mais isso, é mais aquilo. Cara, não. Não tem espaço no time de supply para isso. Você precisa de gente no supply que está olhando para frente e que está ligado no 220 volts. E digo, 220 volts. De 8 às 18, se a empresa trabalha no horário comercial. Depois as pessoas têm que descansar, têm que apagar, têm que, sabe, fazer atividade física, estudar, fazer coisa que tem. E no outro dia chega a 200% de novo. Mas nesse momento que você está ali, as pessoas têm que estar ligadas para poder fazer acontecer e ler os cenários. Um ponto muito de atenção
E isso aí fica esse ponto para os gestores, né? Eu acho que alguns podem concordar comigo, outros talvez não, mas a gente tem que fomentar que as pessoas pensem, tá? A gente tem muita tecnologia embarcada hoje em dia. E aí, às vezes, você tem aquele gêniozinho que manja de Python, de R, de não sei o quê, faz tudo. E lá tem um output. E você tem mais 3, 4, 5, 6, 10, 15 analistas que vão lá e executam alguma coisa. Cara, façam essas pessoas pensarem. Porque se elas não pensam, logo o Python vai estar fazendo o pedaço delas. E esse pedaço de juntar com texto, entender o que está acontecendo no varejo, no cliente, dentro da indústria, isso é humano, isso precisa ainda. Tem coisas que você vai ensinar para a máquina que ela vai fazer muito bem feito. E façam isso, ensinem a máquina. Para quê? Para que essas tarefas repetitivas, operacionais, sejam feitas de forma mais rápida. E aí a gente começa a realmente usar o nome analista. Analista é uma pessoa que faz análise, que tem ali, que tem a cultura de analisar, que tem insights, que vê o número, cara, e começa a ver cenários. Então, assim, hoje o supply tem que trazer cenários. Na hora que você vai decidir, você não decide só porque você quer. Você tem cenário A, B e C, qual é o melhor? Às vezes você coloca isso na tua cabeça rápido e decide rápido. Tem gente que não consegue fazer cenário A, B e C. Né? Então, assim, vamos aproveitar quem está num pedaço, numa etapa mais madura, de ensinar os jovens a eles pensarem. Ele não tem que aprender a usar lá a ferramenta e apertar o botão. Não, ela tem que aprender por que ela está fazendo aquilo. Aquilo tem que fazer sentido para ela. E ela tem que ensinar, ela tem que aprender como ela lê o contexto. E a E isso, ferramenta ser um meio disso, né? Não e a o ferramenta é um objetivo, né? meio. Ah, eu consigo fazer sem ferramenta? Dificilmente você, pela quantidade de dados que você tem hoje, de coisas que você precisa ligar, né, para criar cenários, a ferramenta é essencial. Só que você aprender com ela, você ler cenários, isso não ensina na faculdade. Até porque Isso o não planejamento não ensina. dura 60 dias, né? Não. Então, Isso não tem cursinho que você faz ensinando você a fazer isso. Você tem que aprender. E isso você vai aprendendo com o tempo. Então, assim, você que tem mais experiência, você gestor que tem mais experiência, passa para o time. Às vezes é muito fácil, às vezes a gente, naquele dia a dia da operação, o analista chega com uma pergunta, você dá a resposta de bate-pronto. Você apenas fala, faz isso. Gente, toda hora que você fala, faz isso, a pessoa para de pensar. E quando você fizer isso pela terceira vez, ela parou de pensar naquele momento. Toda vez ela vai te perguntar, porque você tem uma resposta pronta. Então, façam as perguntas para as pessoas. Às vezes você vai demorar meia hora para fechar esse ponto, mas deixa a pessoa pensar, deixa ela trazer alguma coisa para você. E aí você vai ensinando ela, olha, esse teu ponto de vista é assim, foi bom, mas olha por esse outro lado, olha esse contexto, olha isso, olha aquilo, parará. E a pessoa vai raciocinando contigo. E no futuro ela vai saber raciocinar. Ela vai começar a trazer para você, já olha, tem tal situação, eu pensei nisso e nisso. Opa, já trouxe duas. Você vai ali discutindo com uma pessoa e pode ser que saia uma terceira. Daqui a pouco ela já vai vir com três. Daqui a pouco ela vai estar ali já ensinando os outros, porque ela aprendeu. Então, gente, isso é supply. Isso é gestão do dia a dia. Aí você fala, estou ensinando porque eu sou bonzinho. Porque a gente tem que ensinar. Outro, porque vai melhorar a tua vida. Melhora a vida de todo mundo. E não adianta a gente passar nesse mundo e não deixar um legado. A gente tem que ensinar as coisas. Porque depois, cara, tu pensa, tu sai da tua empresa que estava ganhando prêmio, estava maravilhoso, e as coisas começam a desandar. Cara, você não foi um bom profissional de supply. O profissional de supply passa e deixa um legado para as outras pessoas fazerem melhor do que você fez. É isso aí. Tem que fazer melhor. olha só que ponto interessante que você trouxe. Você comentou mais cedo sobre essa colaboração, né? A aproximação do cliente ao teu planejamento, e uma dica que você deixou que eu acredito que muito gestor que está ouvindo, gestor e gestora que estão ouvindo esse podcast aqui, já pode adotar amanhã, que é começar por aquele cliente que já tem um supply chain, já tem um relacionamento, não necessariamente o maior cliente. Se eu sou uma indústria farmacêutica, não necessariamente eu preciso ir direto numa Raia, ir direto numa São Paulo. Não, posso começar com aquele cliente que eu tenho uma proximidade maior, em que eu consigo desenvolver algo mais rápido. E aí você trouxe um exemplo prático, que foi o caso do canabidiol para Manaus.
A ruptura, ela não é problema do varejo. Ela não é, a indústria não fabricou, enviou para o varejo, para a farmácia e deu ruptura na farmácia, é problema da farmácia que não se planejou. Esse também é um problema da indústria, porque quem mais vai ser afetado isso é a pessoa que consome, é a pessoa que usa do produto para aquele seu tratamento. Isso também é um problema da indústria e isso é muito desse conceito de CX que você trouxe. Então, para as indústrias, para os gestores que estão ouvindo aqui, que paradigmas que hoje você já enfrentou durante essa jornada e que já podem ser quebrados ou já deveriam ser quebrados num primeiro momento, Anderson, para colocar isso para rodar, para sair daquele ponto de iniciativa que você comentou e ir para a acabativa? Quais são esses paradigmas que precisam ser quebrados? Eu acho que o grande paradigma quando você coloca uma área que está focada no cliente é assim, ó, gente, ninguém quer pegar o lugar de ninguém. Assim, ninguém quer ser melhor do que ninguém. Todo mundo precisa ser melhor para o cliente. Então você acaba tendo no mundo corporativo, às vezes, uma área ou outra que fala, mas está querendo mexer no meu queijo, e aí tem um livro para ler, né? Quem mexeu no meu queijo é uma boa leitura. Mas assim, ninguém está querendo mexer no queijo, está todo mundo querendo fazer com que essa pizza fique maior. Ninguém quer um pedaço da pizza. Aí você pensa, eu tenho metade de uma pizza brotinho. Pô, eu tenho um pedaço de pizza. Imagine se eu tenho um quarto de uma pizza gigante. É muito mais do que uma pizza brotinho sozinha. Então, assim, gente, quebra essa coisa, começa a pensar no cliente e vai juntos. As áreas deem a mão, área de supply com comercial, com marketing, com produção, se deem a mão, cada uma, e vai. Então, quem não começou ainda, começa com isso. As pessoas que já começaram, já passaram por esse momento e vão passar, tá? Mas, se você vê que aquilo ali, você começa a ver os resultados. De cara, uma maior disponibilidade de produto, começa a venda, você começa a ter um relacionamento mais próximo, você começa a falar ações estratégicas, porque você começa a ser bem visto pelo seu cliente. Porque, assim, o que mais um médico hoje quer é que aquele produto que ele prescreve esteja disponível sempre para o tratamento do paciente. O que o varejo quer é ele ter recorrência nesse estoque. E ele não quer ter muito, porque a margem também não pode ficar financiando os estoques. Então, o estoque você tem um limite, você tem lá o que você aguenta pagar. É igual a gente, eu vou pegar um exemplo, o salário do mês, ou aquele rendimento do mês. Cara, imagina se eu vou lá e agora, por conta do Rio Grande do Sul, que teve essa tragédia, a gente compra tudo de arroz. Vai faltar o arroz vai ficar mais caro. Vou lá e compro tudo aquilo que eu recebi de arroz. Cara, eu não vou ter sal, eu não vou ter óleo, eu não vou ter uma carne, eu não vou ter mais nada, eu vou comer só arroz. Não. E as empresas não podem ser assim, de produto único. Então, você tem que fazer esse mix. Então, na hora que você começa a disponibilizar essa mercadoria com mais frequência, mais alinhado, e aí você vai se alinhando, cara, vai tudo funcionar perfeitamente. E aí você passa a ser, a indústria, né, passa a ser a primeira opção do varejo. Não é porque você é mais caro ou você é mais barato. Essa relação de preço já acabou. O que começa agora é a relação de confiança, de parceria a longo prazo, que vai ter aquele produto disponível para o paciente comprar. E é isso que precisa ter. Né? Quando a gente fala das cadeias de supply da indústria, junto do supply do varejo, supply do fornecedor de IFA, é isso. A gente precisa ter cadência, sempre tem que ter. E quanto mais a gente está alinhado, quanto mais a gente consegue estreitar relacionamento, mais a gente ganha na cadeia. Não é para um. Aí, se não adianta também o varejo querer ficar ganhando muito, nem a indústria. Quando você faz projetos de supply, você ganha a cadeia. Você tem metas de estoque menor, você tem pedidos que são mais fracionados, você tem a questão da entrega da melhor forma possível. Tem lugar que é mais difícil, tem lugar que é mais fácil. Depende da região, né? Depende da sua estratégia. Então, assim, são muitas variantes. Isso que a gente não falou ainda do fiscal. Que o fiscal aqui, eu até esqueci de falar, a pessoa de supply tem que entender do fiscal também, tá? Porque Mais uma para a lista. mais um para a lista, porque tributação no Brasil é uma coisa importante de saber. Você precisa ser especialista? Não. Você precisa ter noções para quando você estiver falando com uma pessoa do fiscal, você saber.
Porque essa pessoa do fiscal já vai te dizer, ó, cuidado com esse estado, cuidado com esse outro, porque errar todo mundo erra. Só cuidado 2 vezes que você errar para algum estado, pode ser que você perca muito dinheiro. Então, assim, atenção, sabe aqueles alertas amarelos? Então, assim, a parte fiscal tem um alerta amarelinho ali que você tem que olhar toda hora para ver se aquele ali está funcionando ou não. E se a gente pegar a visão dessa cadeia, também já existem indústrias aplicando todo esse conceito e já ganhando, gerando resultados em cima disso. Então, para a indústria que já atingiu uma determinada maturidade em cima desse conceito de CX, Anderson, quais são os principais indicadores e métricas que devem ser analisados para garantir o sucesso dessa estratégia com o cliente final? A melhor métrica é a métrica do cliente. É quando você senta com o cliente e entende o que ele está olhando, porque é a dor dele que você está resolvendo. Então, você tem que ter hoje. Se a gente fala de dentro de casa, para olhar para o seu umbigo, você tem que ter a melhor disponibilidade de produto. E aí, quem quiser ouvir um pouco mais e entender, coloca em estoque, que você vai ter uma biblioteca gigante no Google para entender outro. Em E aí, estoque, olha lá. Vamos em deixar essa estoque. recomendação aqui. Em estoque e days on hand, que são os dias de estoque, que é giro. Né? Então, você tem essas duas ali que elas têm que andar em conjunto. Ah, eu tenho 98%, 99% de disponibilidade e eu não consigo gerar caixa, eu estou devendo. Opa! Às vezes eu tenho 95% de estoque e meu caixa está dentro. Porque assim, a empresa tem que viver. Então você tem que estar alinhado ali, nem é 8 nem é 80. Ah, eu quero ter 100% de disponibilidade. Beleza, acho que todo mundo tem que pensar nisso. Mas do outro lado, eu tenho que ver também como que eu consigo fazer aquilo. Então, assim, as empresas que eu passei, todas passaram de 95 de em estoque. E assim, cara, é acompanhando e fazendo. A gente fala às vezes que é fazendo o simples, né? Mas o simples às vezes é um pouco mais complexo. Mas é isso tudo que a gente conversou agora, de ter informação, de estar alinhado. E assim, em estoque, dias de estoque e ruptura. Entendam-se isso, sempre. Porque quando você fala do cliente, é lá na ponta. Porque o que adianta você estar com 99% de disponibilidade no seu CD? Vou mais, 100. E lá no cliente você está com 70. Tem 30% de ruptura aí, que não deveria existir, porque você tem. Então falta um planejamento integrado de como vai chegar lá. Ah, mas eu me planejei e deu problema num pedaço da cadeia. Tá, e aí? O que você está fazendo para ajustar isso? Porque esse pedaço você vai ter sempre ele ou no time de abastecimento, no time de supply, ali do time do SNOI vai ter que estar entendendo. Basicamente, você vai ter essa informação no time do abastecimento, que está no dia a dia. Olha, começou a acontecer isso, isso, isso. Qual o plano de ação? Qual é a reunião que vai fazer para ajustar isso? Porque não adianta ter 100% na indústria se lá no varejo não tem. Não Ah, está mas isso disponível. aqui eu tenho e o cliente não pediu. Poxa, então a gente tem que conversar com o cliente. Olha, você viu que aconteceu isso, isso, isso? Ó, tá aqui os números, aconteceu isso por conta disso. Árvore de perdas. Eu sempre falo muito disso. Todas as reuniões com os clientes, a gente começava com a árvore de perda do mês. Esse pedaço aqui foi da indústria, esse pedaço aqui foi da não sei aonde, esse pedaço foi do seu, esse pedaço foi de não sei aonde, sabe? Tá aqui, ó. Porque isso mostra onde você vai gastar energia para resolver o problema. Porque se você começa a falar, 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 às vezes quem fala bem consegue direcionar para um problema que é 1%, Isso. e o outro que tem 50% de problema você não está tratando. E quando você coloca isso num gráfico, gráfico de árvore de perdas mesmo, aquele normalzão, cara, aquilo ali fica muito claro aonde você precisa acionar. E essas reuniões do supply são muito recorrentes, que não estão ligadas à reunião de S&OP, de ciclo de S&OP. São reuniões do time de abastecimento com o time de transportes, com o time de operação logística, com o time de PCP da indústria, porque eles têm informação da carga que está chegando, do que está vindo para se transformar, o que estava programado para fazer no dia 1 e vai fazer no dia 3. Ah, vai atrasar 3 dias a liberação do produto. Opa, qual a estratégia que eu vou fazer? Porque, gente, pensa assim, você está numa indústria distribuindo para o Brasil todo. São 3 dias de atraso. Quem é que eu tenho dia de estoque que suporta 3 dias de atraso? Eu priorizo os outros. Então, essa estratégia você pode fazer assim, nossa, é simples, mas às vezes as pessoas não veem.
Às vezes tem analista que fala, tem aqui meu calendário de abastecimento. Ele faz os pedidos e solta. Só que aquele CD que vai ser impactado porque vai atrasar 3 dias, ele não viu. Aí só vai ver na outra semana. Aí você perdeu a frequência, mais o lead time. E isso gera uma ruptura de, às vezes, 7, 14, 15 dias por conta de uma análise do contexto geral. Então, assim, eu tenho meu planejamento da semana, mas se alguma coisa saiu fora do normal, olhe a semana como um todo. Porque aí sim você vai conseguir fazer a melhor estratégia para aquele momento. Esse é um ótimo exemplo que você trouxe, e até o fato que você comentou sobre posso ter 100% de disponibilidade na minha indústria, mas se o distribuidor, se o varejista está com 70%, eu tenho um problema. E se eu não tiver essa integração, essa colaboração, esse problema ele fica oculto. Então, para muitas gestores e indústrias que estão ouvindo, alguns em estágios mais iniciais, outros em estágios mais avançados de implementação dessa cultura de CX, podem se perguntar: quais são as boas práticas que eu posso engajar o meu distribuidor e varejista a entrar nesse jogo comigo? Porque alguns distribuidores e varejistas podem não enxergar valor num primeiro momento ou podem ainda não ter pensado nisso. Então, quais são as boas práticas que eu posso fomentar e engajar esse meu cliente a entrar nesse jogo comigo? Assim, ó, uma coisa que todo mundo quer é venda. Ninguém quer perder venda. Então, quando você começa a mostrar que a pessoa perdeu uma venda, né? Que a pessoa não, que a empresa perdeu uma venda desnecessária, isso já tem já gera um engajamento. E tem empresas que vão ser um pouco mais difíceis, porque da regra disso, da regra daquilo, pode ser que não. Então, de novo, começa com os exemplos onde você tem mais relacionamento. Porque você vai começar a mostrar e você vai levar para esse outro cliente que não estava te ouvindo, que não está marcando reunião, você vai levar um case já pronto. Olha, eu estava com esse mesmo problema no cliente X. Você não precisa dizer quem é o cliente. Só que aqui, ó, nós fizemos isso, 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 e esse aqui foi o resultado. Você não quer vir com a gente também participar dessa melhoria? Na hora a pessoa vai querer. Dificilmente ela já não vai querer entrar antes, mas pode ser que uns sejam mais difíceis que outros. Porque assim, a gente não fala da empresa, a gente está falando de CPF, de CNPJ, a gente está falando de CPF. E aí esse relacionamento acontece de ser mais fácil com um pouco mais complicado com o outro. Agenda. E aí a pessoa até quer, mas está cheio de outra agenda. Então, enquanto isso, você vai fazendo com outros. Ah, mas esse cara é o que eu mais perco e eu preciso ali, porque senão a minha empresa não segura ficar sem ele. Então, assim, esse eu preciso resolver por conta de sobrevivência da empresa. Então, amigo, vai. Coloca o computador, a mochilinha nas costas E e vai para o começa. cliente. E vai para ele. E assim, e tenta ir no presencial, tenta fazer alguma reunião e vai. O que você tiver como chegar, vai e mostra e leva um plano estruturado do que você vai fazer. Então, leva o que aconteceu, leva o diagnóstico e leva a solução. Porque também sair para ir em uma reunião, chegar lá para dizer o problema e não levar a solução, não adiantou de Uhum. nada. Dificilmente você vai conseguir uma segunda reunião. Então, quando você for para uma reunião, leve a solução. A solução pode estar no cliente? Pode. Então, você leva a proposta. Olha, se você colaborar com esse ponto, esse, a gente acredita que chega em tal lugar. Então aí fica mais fácil. Mas tem que fazer. Não fazer é o problema. E dá o primeiro passo. Tem que Muito dar o bom. primeiro passo. A gente Ô, fala Anderson. assim, parece muito fácil, né? Mas assim, É. cara, quando você coloca o cliente na frente, cara, pensa que você, quando você vai num lugar que você fica indignado, pensa numa coisa, aniversário da sua mãe, da sua filha. Coloca a pessoa mais importante na sua vida. Aniversário você precisa comprar uma vela de X anos. Você vai no varejo, só falta isso para cantar o parabéns. E não tem essa vela. Você já tem bolo pronto, você já tem salgadinho, docinho, os convidados, você já tem tudo. Está faltando só a vela. Então pensa nisso, porque é isso que a gente precisa pensar toda hora. Toda velinha faz falta. Na hora que você coloca aqui, isso vai impactar a vida de alguém de alguma forma, pensa nisso que você vai ter força, você vai ter gás para fazer diferente.
E aí você vai querer fazer. E se você quer fazer, cara, dá-se um jeito. Você vai encontrar as formas, porque cada empresa é uma forma, cada empresa tem a sua cultura, e o que a gente falou aqui, o que eu falei agora, são exemplos, são coisas que eu já passei na minha vida, mas que cada empresa você vai passar de uma forma diferente. Então, porque tem pessoas. Então, assim, mas se tem uma coisa que também o time de supply precisa é gostar de pessoas. Quem não gosta de pessoas vai para outro canto, porque o time de supply fala com muita gente, né? Então, Mais você uma está para o ali para falar. supply, para a Mais uma lista. para o supply. Que aula! Que baita conversa legal, Anderson. Foi muito legal ter participado aqui dessa conversa. Eu tenho certeza que muita gente que está ouvindo aqui vai tirar uma ideia nova, vai tirar um conceito diferente para explorar e poder aplicar no dia seguinte para explorar mais esse tema de CX nas indústrias e mais da participação da área de supply chain dentro dessa jornada que proporcione uma ótima experiência para os seus clientes. E para É isso aí. finalizar, tem muita gente que vai sair daqui e explorar mais desse assunto. Que referências que você já consumiu, conteúdos, materiais, livros, podcasts, o que for. Que referências que você pode deixar para quem sai desse podcast e quiser explorar mais desse tema? Rafael, vou dar uma dica boa. Tem uma coisa muito legal, chama Google. Coloca lá Essa, a sua essa é dor. conhecida. Coloca lá a sua dor. E assim, eu vou colocar no chat GPT. Gente, chat GPT, qualquer AI hoje, ela só funciona se você souber o mínimo da resposta, tá? Porque assim, você consegue dizer que aquilo está certo ou errado, usa o chat GPT. Se você tem domínio do que você está falando, usa que ele vai te ajudar. Se tu não tem, cara, pesquisa uma biblioteca de livros, de case, de outras coisas. Se inteira mais por isso, porque aí quando o ChatGPT trouxer alguma coisa para você, você vai conseguir dizer: opa, isso aqui é verdade, isso aqui é minha verdade, isso aqui está 100%. Então, assim, usem bastante a ferramenta que a gente tem. Então, cara, quando você tem YouTube, às vezes você quer fazer. Eu não sei de todos os códigos do Python, só eu gosto de Python e às vezes eu não sei daquele código. Eu entro lá e pergunto: como que eu vou fazer um código mais fácil? Só que ao invés de eu procurar o chat GPT dele trazer pronto, eu vou e vejo um vídeo de alguém que já é expert naquilo que eu estou falando, porque cada um é expert num pontinho. E vai aprendendo, cara, vai ali, ó. Seja curioso. O mais importante é você ser curioso. Ferramenta hoje com a internet, a gente tem um monte. Se você tem curiosidade, você consegue. Né? Então, vai, se joga. E aí, a gente vai. Tá, eu acho que está chegando aqui perto do final já também. Se você Isso aí. tiver dúvida, passa para a gente. Vamos bater um papo também, né, Rafa? Acho que tem coisas aqui na legenda, não sei se vai ser na legenda aqui, na legenda aqui ou na legenda aqui, mas interage com a gente, vamos bater um papo também. Vamos falar depois disso. Acho que teve esse podcast aqui legal, esse bate-papo bacana, né? Dessa uma hora que a gente está, quase uma hora aqui conversando. Mas aí, se ficou alguma dúvida, ficou mais algum ponto que você quer tratar? Fala aqui com a gente algum ponto que a gente vai tratando. E quem sabe não vira um novo podcast, né, Rafa? Ah lá. Vai que É a um gente tem que ótimo explorar convite. mais um tema Mais aí um tema importante. desse. Quem vai dizer é quem está ouvindo aqui. Então, vou estender esse convite, essa provocação do Anderson para você que está ouvindo e quer participar mais desse assunto, deixa seu comentário, deixa a tua pergunta, coloca teu desafio aqui do lado e esse podcast não acaba aqui. A gente continua ali, continua interagindo e quem sabe não surge mais um episódio para a gente estender mais esse tema. Anderson, muito obrigado. Uma excelente forma de abordar esse assunto, exemplos reais, muito legais para sair daqui, nem que seja um pedacinho dessa conversa, para já mudar um pouco do meu processo, mudar minha forma de pensar e colocar mais dessa cultura de CX pela área de supply chain para cada uma dessas indústrias e varejistas desse mercado. Então, muito obrigado pela conversa, muito obrigado pela preparação, por estar aqui no Smart Supply e espero te ver de novo em próximos episódios por aqui. Vai receber novos convites e vamos continuar esse assunto aqui de uma forma mais Prazer, interativa com quem estiver ouvindo. foi um prazerzão estar aqui contigo falando de uma coisa que eu adoro. Primeiro que é supply, que é meu background, e customer, que virou meu background dos anos para Isso aí. cá. Então, assim, obrigado, estou à disposição, gente. E ouçam o podcast, sigam a página também e vamos interagir para a gente falar mais aqui sobre supply, sobre gestão e sobre finanças e sobre um monte de coisa, né? Isso é supply, né? É um mix de tanta coisa. É isso aí. Muito obrigado. Para você que está ouvindo, um muito obrigado também. Até o próximo episódio.